Estudando o sistema digestório, nós temos a primeira parte, sistema condutor. Então aqui foi seccionado, nós temos uma M cabeça de ovino, foi seccionado. Então nós vamos estudar essa parte aqui do sistema condutor. Então nós temos a cavidade bucal. Então aqui tem a língua, dá para observar a língua, cavidade bucal. Depois a gente continua com faringe, esôfago, estômago e sistema digestório, intestino delgado, intestino grosso, que faz parte também do sistema digestório. Nós temos a rima da boca, que seria tudo isso aqui, é chamado de rima da boca. Quando os lábios estão unidos, o lábio inferior com o lábio superior com a boca fechada, observamos a rima da boca. Comissura labial seria bem nessa estrutura, no canto. Aí, comissura labial. Nós temos os lábios, lábio superior, lábio inferior. Também apresenta a superfície externa dos lábios, também já foi visto. Nós temos dos lábios os pelos ordinários, que são os pelos curtos, e os pelos táteis, que são os pelos longos, também nos lábios. Com relação ao filtro, que seria em pequenos ruminantes, e carnívoros é o filtro, nessa região aqui também. E na superfície interna dos lábios nós encontramos algumas glândulas, principalmente as glândulas labiais. Elas ficam mais na região da comissura. Elas são mais intensas em equinos e em menor intensidade bovinos, caprinos, ovino, suíno, canino e felino. Nessa ordem de sequência, de maior intensidade para menor intensidade, essas glândulas labiais que ficam internamente nos lábios. Nós temos as glândulas bucais dorsais, como se traçasse uma linha imaginária nessa região aqui. As glândulas da comissura, uma linha imaginária. Nessa região aqui ficaria as glândulas bucais dorsais. Nessa região ventral a essa linha imaginária ficaria as glândulas bucais ventrais. E também existe as glândulas bucais intermediárias, que seriam no meio. Isso são glândulas que ficam entremeadas nessa região aqui da bochecha. Então aqui nós temos o músculo bucinador internamente, tá? E essa região aqui, o músculo masseter, mais nessa região aqui, tá? Mas nessa região onde tem o músculo bucinador, traçando uma linha imaginária, nós temos em bovinos glândulas bucais dorsais, glândulas bucais intermediárias e glândulas bucais ventrais. No caso de carnívoros, nós temos, no lugar das glândulas bucais dorsais, nós temos as glândulas zigomáticas. Então seria aqui uma linha imaginária. Nessa região aqui, nós não temos as glândulas bucais dorsais, e sim elas passam a se chamar glândula zigomática. E as glândulas ventrais. Nos carnívoros não apresenta as glândulas intermediárias. Somente bovinos que apresentam as glândulas intermediárias. Glândulas bucais intermediárias. Nós temos a gengiva. Essa região aqui, a gengiva, tá? Que está onde o dente está se fixando, a gengiva. O palato duro, que seria essa parte
dorsal da cavidade oral, o palato duro, aonde apresenta ráfie palatina. Aqui nessa espécie de equino dá para visualizar melhor. Nós temos aqui a ráfie palatina é o meio, seria aqui, ráfie palatina. Nós temos as rugas palatinas, que é cada uma dessa aqui, as rugas palatinas, dos dois lados, no meio a ráfie palatina, e também a papila incisiva, que não dá para observar, mas seria nessa região aqui, tá? Nessa região aqui, a papila incisiva. O assoalho sublingual da cavidade oral, assoalho sublingual da cavidade oral ou da cavidade bucal, seria essa parte aqui. Retirando a língua ficaria o assoalho. Nós temos a porção pré-frenular. Então, para entender isso, nós precisamos mostrar o frênulo lingual, essa estrutura aqui que está fixando a língua. Então, a porção pré-frenular é do frênulo até os dentes incisivos. Então, toda essa região aqui é a porção pré-frenular. E o recesso lateral sublingual seria esse recesso que tem lateral sublingual. Seccionando a língua, fica o recesso lateral sublingual. Nós temos também o vestíbulo labial, que seria esse espaço aqui entre o lábio e, no caso, nos ruminantes, como não apresenta dentes incisivos superiores, pode observar que no local existe a almofadinha ou pulvino dental, não apresenta. Então ficaria o vestíbulo labial em pequenos ruminantes ou em ruminantes, é o espaço compreendido entre os lábios e o pulvino dental, e na parte inferior entre o lábio e os dentes incisivos inferiores. Também possui o vestíbulo bucal, que seria entre a bochecha, na lateral, nessa região, entre a bochecha e os dentes molares e premolares. Então é dividido em vestíbulo labial, mais rostral, e vestíbulo bucal nas laterais. Não esquecendo que os ruminantes não apresentam dentes incisivos superiores.